Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí na prova do SpaceX do ano de 2023, é a prova de Física. Chegamos à questão 28 e essa diz o seguinte. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot com um rendimento de 0,2. Se eu falar 0,2, você pode pensar em termos de 20%. Dividindo todo mundo por 20 é a mesma coisa que 1/5, tá? Se você quiser pensar em termos de fração, que é a forma que eu gosto de trabalhar. Se aumentarmos a temperatura da fonte quente em 25%, o novo rendimento da máquina térmica, segundo o ciclo de Carnot, será D. Bem, está aqui a fórmula: rendimento 1 menos T2, que é a temperatura na fonte fria, dividido por T1, que é a temperatura na fonte quente. Mas estou te convidando a ficar até o fim se você quiser entender um pouquinho mais desse ciclo de Carnot. Combinado? Eu vou explicar esses detalhes aí a mais. Se você só quer matar a questão, vem comigo. Então, numa condição 1, vou chamar de rendimento 1, que é de 20%, mesma coisa que 1/5. 1 menos temperatura fria dividido pela temperatura quente vai dar esse valor aí. Então, o que eu vou ter? Temperatura fria dividido pela temperatura quente vai ser igual a 1 menos 1/5. Se você multiplicar aqui por 5 em cima e embaixo, tá? Vai ser 5/5. 5/5 menos 1/5. Tá? Menos 1/5 dá 4/5. Então, essa fração aqui significa 4/5. Combinado? Então, qual vai ser o rendimento 2? O rendimento depois que você modifica. O rendimento 2 vai ser 1 menos temperatura fria dividida pela nova temperatura quente. Que é o quê? Que é 25% maior. Então, 25 em 100 maior. Eu tinha 100%, ficou 125. Se eu dividir todo mundo por 25, isso aqui vai dar 5/4 para trabalhar com fração. Então, essa temperatura quente é 5/4 da temperatura fria. Da temperatura quente inicial, melhor dizendo. Então, o novo rendimento vai ser 1 menos temperatura fria dividido pela temperatura quente. Se eu estou dividindo por 5/4, é a mesma coisa que multiplicar por 4/5, porque você inverte a fração. Só que esse valor aqui é conhecido da relação anterior, que é 4/5. Então, eu vou ter que um novo rendimento, vou até jogar ele aqui um pouquinho para cima para poder ter espaço. Um novo rendimento vai ser 1 menos 4/5, já substituindo aqui, vezes o outro 4/5, que é esse aqui. Então, ficou 4/5 ao quadrado. Então, o novo rendimento vai ser igual a 1 menos 16/5. 16, desculpa, quintos não. Eu falei errado, mas estava escrevendo certo. 16/25 avos. Então, 25 menos 16 dá 9. 9/25 avos. Esse aqui é o meu resultado. Só que eu quero pensar isso em termos de porcentagem. Então, basta multiplicar por 4 em cima e embaixo. Porque 4 vezes 25 é 100. 9 vezes 4, 36. Então, tem 36%, que é a mesma coisa que 0,36. E a minha resposta é a letra D, de Drosophila melanogaster, a mosquinha da banana. Só que não se fala mais nisso, como tradicionalmente nós falamos quando matamos a questão. Se fala mais nisso sim, que eu quero que vocês entendam como é que funciona o tal do ciclo de Carnot. Uma máquina térmica, de uma maneira geral, você tem um calor, que é energia em trânsito, né? Vindo de uma fonte quente, sendo desperdiçado, parte dele para uma fonte fria e parte se transformando em trabalho. Isso é que nos interessa. Então, calor 1 é igual ao trabalho mais calor 2. Por sua vez, o rendimento, de uma maneira geral, é a relação do que você realmente retirou da máquina, que é o trabalho, dividido pelo calor fornecido pela fonte 1. Como trabalho é igual a Q1 menos Q2,
basta você jogar esse Q2 aqui para a esquerda, você pode substituir aqui. Então, o rendimento vai ser Q1 dividido por Q1 é 1, menos Q2 dividido por Q1. Isso aqui de uma máquina em geral. Só que o ciclo de Carnot, você, ao invés de trabalhar com calor, você vai trabalhar com temperatura, porque é onde você encontra o rendimento máximo de uma máquina térmica. Legal? Aí você chega a essa fórmula de rendimento aqui. Basta substituir os Qs por Ts. Q de calor por T de temperatura. Não esquecendo que são duas coisas totalmente diferentes, né? Calor é energia em trânsito, enquanto temperatura é a medida da agitação molecular. Agora, quem é o tal do ciclo do Carnot? O ciclo do Carnot é um ciclo. Então, você vai do estado 1 para o estado 2, para o estado 3, para o estado 4 e volta para o estado 1 várias vezes, de uma maneira cíclica, por isso que se chama ciclo. No qual as transformações 1 e 2, elas acontecem em isotermas. Ó, ao invés de você trabalhar com Q, você vai estar trabalhando com T. Então, você tem uma isoterma aqui e uma outra isoterma aqui. Legal? E as transformações em verde são transformações adiabáticas, ou seja, quando você vai de uma temperatura para outra ou da outra para uma, você tem transformações no qual você não desperdiça energia para o ambiente, você não transmite calor para o ambiente, ou seja, você faz um sistema bem isolado termicamente para que tenha o tal do rendimento máximo. Então, é basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre o ciclo de Carnot, para que a aula não seja uma simples aplicação de fórmula, seja como for, letra D de Drosophila melanogaster, e finalmente eu posso dizer, não se fala mais nisso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia, pedindo para você deixar um like aí para fortalecer o trabalho do velho, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, drive na descrição do canal com um montão de recursos para te ajudar, e no mais aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.